Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico. Tudo bom, André? Tudo ótimo. Joia. Vamos dar sequência ao nosso Obras de Início ao Fim? Bora. Vamos lá. A gente foi conversando sobre diversos aspectos e estávamos nas instalações hidrossanitárias, hidráulicas. Exatamente. E aí, um desfecho disso, a gente vai trazer o incêndio e o gás. Bom, né, a gente combate com água, então aí tá o desfecho, né, moçada? E o gás é um fluido também, então vamos abordar nas hidráulicas. Perfeitamente. Tá tudo pelo cano. Tá. Gostei, muito boa essa. Então vamos lá, moçada. Inclusive a gente tem um podcast, um capítulo. A gente tem um podcast. A gente também tem um podcast. A gente tem um capítulo que a gente aborda o assunto incêndio talvez mais a fundo, com mais peculiaridades e tal. Contando um pouco da história, né? Isso. Como que a coisa Exato, pegou. que é muito bacana a galera de acompanhar lá quem tiver interesse na área. Aqui a ideia é seguir um intuito assim, basicamente predial. Embora eu tenha certeza que tu vai trazer contribuições de grandes obras. Falar um pouquinho. Isso é sempre muito valioso. Então, vamos lá. Vamos imaginar um cenário predial e vamos falar do PPCI, então, que é Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. Tem alguns estados que mudam um pouquinho sua nomenclatura, mas é basicamente a mesma ótica, tá? Então, como o nome já diz, esse projeto se divide em dois. Se divide em prevenção e combate. Então, o que a gente faz para nos prevenirmos contra um incêndio, né? Vamos dizer assim, nos prevenirmos às situações de incêndio. A gente tem rotas de fuga, a gente tem portas corta-fogo, paredes com tempo de resistência ao fogo adequados para que dê tempo daquela edificação ser totalmente evacuada. Primeiro você, digamos, detecta que tem um incêndio, você alarma. E aí você parte para evacuar, né? Exato. Claro que a gente está falando já numa edificação de um porte mais interessante. Às vezes tem uma edificação de médio porte, um edifício residencial de 10 andares. Talvez ele não vai precisar, ele só vai ter o alarme, mas não vai ter detecção, por exemplo, né? Mas sim, o alarme é importante porque se tem um foco, o prédio inteiro tem que saber que está tendo um foco. Então, normalmente, quase sempre tem. E aí, todos esses itens de prevenção, eles são ações, são considerações construtivas e projetuais, né? Projetuais depois construtivas, mas que garantem a nossa integridade, salvam vidas, tá? E o combate, como o próprio nome está dizendo, é o que a gente faz para combater o incêndio. Então aí é bem mais fácil numa obra, né, verticalizada, um predial convencional, que a gente fala de extintor, e aí tem os tipos de extintor, inclusive a gente já tratou deles naquele outro episódio. Tu tem o hidrante, né, o hidrante ou o mangotinho, mas são muito parecidos. E tu tem os sprinklers ou os chuveiros automáticos, né? Então isso que a gente usa para combater o incêndio. Vamos lá. Falando um pouquinho do projeto para chegar na obra, a gente está na obra, mas a ideia é também explicar um pouquinho do projeto para que a gente ajuste isso. Nasce de uma classificação. Então, cada estado normalmente tem leis ou decretos, que, né, decreto vira lei e tal, e esse decreto que diz o que tem que fazer quanto a medidas de segurança nas edificações. Então, peraí, vamos só entender um negócio. Quem rege essa questão de incêndio não é a NBR. Não é a NBR. Normalmente, assim, por exemplo, tu tem as NBRs e tu tem as ITs ou NTs, depende, né, do estado. Então muda um pouquinho o nome. Mas tu tem todas as diretrizes técnicas dos corpos de bombeiro e tu tem a NBR. Elas não necessariamente são o mesmo conteúdo e prevalece sempre o corpo de bombeiros. Né? Assim como, quando tu tem uma seguradora, a seguradora sobrepõe o corpo de bombeiros, normalmente mais restritivo. É evidente, nenhuma seguradora vai falar assim, não atenda a norma ou o bombeiro para me atender. Não, porque daí tu estaria, né? Tu não vai ter o aval daquele órgão que é para proteção das edificações. Mas normalmente o bombeiro ele é sempre mais restritivo que a NBR. Ou iguais. Se pega, por exemplo, assim, NBR 9077, que é de saídas de emergência, e tu pega a IT19, que no caso de São Paulo é a IT19, a IT13, de saídas de emergência, IT13 de 2019.
tem conteúdos, tem capítulos que são ibis literis exatamente iguais. Tem uns que são um pouquinho diferentes, então tem que dar uma cuidada nisso. Mas eu não conheço uma situação em que você, atendendo a NBR, tu vai ferir algum quesito de bombeiro. Eu não conheço, né? Desconheço isso. Então, mas enquanto, desculpa... Claro, vamos lá, fica à vontade. Como responsabilidade civil do engenheiro, teoricamente você tem que cumprir as normas. Então, só que aí você não aprova no bombeiro, é isso? Sim, sim. Se tu simplesmente só seguisse NBR, você iria entrar nos bombeiros e ele ia ter comunicação, ia ter comentários. Falar, isso aqui, eu preciso não sei o que, preciso não sei o que lá. Tu vai aprovar. Porque depois que tu tá atendendo as normas e entra no bombeiro, ele vai te pedir questões. E aí tu vai atender essas questões, o processo vai ser mais moroso, cada ida e vinda é 30 dias, mas ele vai lá na ponta, tu vai aprovar o projeto, né? E na tua cabeça só seguindo as normas, a NBR. Mas invariavelmente tu tem que ir para as diretrizes de cada corpo de bombeiros. Isso varia muito, principalmente, por exemplo, edifícios altos, né? As ITs, a maioria delas classificam os edifícios altos acima de 30 metros. Mas aí quase todos os edifícios são altos, né? Porque 30 metros é muito pouquinho, né, gente? Vamos parar para pensar. Só que daí quando tu entra nos critérios de edifício alto e compara São Paulo com o Paraná, muda muito. Muda muito. Porque daí acima de 80 metros tu tem que ter 2 escadas de emergência e mais um elevador de emergência. Mas no Paraná é acima de 60, só que entre 60 e 80 tu pode trocar a escada pelo elevador ou o elevador pela escada. Em São Paulo tu não te permite fazer isso. Então tem um monte de detalhes que mudam muito o jogo de estado para estado. Eu só estou dando um exemplo aqui de vizinhos, tá? Mas como é que funciona assim a cadeia, né? Vamos lá. Vai nascer um empreendimento predial e vamos falar sobre PPCI. Primeira coisa que tu vai fazer vai ser fazer a classificação desse empreendimento junto aos decretos ou às leis daquele estado, né? Que regem que o Corpo de Bombeiros é que tem que cuidar disso. Mas lá tem uma classificação. Então, é residencial, é corporativo, é hospitalar, é depósito, tem depósito de líquidos inflamáveis, tem depósito de não sei o que lá. Tu tem todos os tipos, classificações de edificação em cima da funcionalidade da edificação. Depois que tu classifica ela, aí tu consegue ir para quais são as medidas de segurança que tu precisa ter. Então as medidas de segurança podem ser tanto na esfera prevenção quanto na esfera combate. Por isso que é PPCI. Ele sempre te traz todos esses itens. E esses itens são itens tais como acesso ao caminhão, compartimentação vertical horizontal, detecção, alarme, hidrante, sprinkler e vai indo. Normalmente, um número que inclusive mudou era 750 metros quadrados. Abaixo de 750 metros quadrados, o bombeiro falava, cara, só precisa ter placa de sinalização, rota de fuga, porta e tal. As coisas bem simples assim. A tipologia de escada é a que eles classificam como NE. É escada comum, aberta, nada, não tem nada, né? Agora, quando tu começa acima de 750 metros, tu tem que fazer os enquadramentos. E aí tu tem lá, acima de 750 metros, mas o que é? Residencial, é isso, aquilo, aquele outro. E aí tu vai e chega numa tabelinha que tu tem a classificação. Outro critério bem importante para classificação e para te ver as medidas de segurança é uma coisa chamada altura de incêndio. Galera, a altura de incêndio não é a altura do teu prédio. Isso, às vezes o pessoal tem dificuldade. É a altura do piso habitado até o pavimento de descarga, que pode ser o térreo ou não. Então tu tem aí uma jogada que altera essas alturas. E essa altura ela te serve para você chegar aos critérios de medidas de segurança, tá? E aí tu tem N lá critérios, enfim, vai te pedir as coisas ou não. Tem um caso muito interessante que que aconteceu comigo, claro, que era a questão de enquadramento, se o prédio era residencial ou se ele era de locação, que eles chamavam de como se fosse hotel. Uhum. E assim, se fosse de locação, e aí a gente estava discutindo se era de curta ou longa duração, o cara que estava morando lá, ele não conhece as rotas de fuga e por conta disso você precisaria ter um sistema de combate a mais, porque o cara não está acostumado a morar naquele prédio, então mudava o enquadramento e o negócio, o mesmo prédio
dependendo de como era o estilo De habitá-lo, né? de habitá-lo, mudava e você acabava tendo que botar sprinkler ou qualquer coisa ao estilo, né? Isso que tu está Isso é uma colocando. piração, né? Isso que tu está colocando é fenomenal, porque é a essência do porquê que existe uma regulamentação e um órgão que responde solidário junto com a gente profissional, responsável técnico. Quando a gente assina um projeto, a gente é responsável por aquele projeto e o bombeiro que te liberou também é. Então, se acontece um sinistro lá, aquele bombeiro vai para o chilindró e tu também, né? Espero que nunca aconteça, mas enfim. E aí, o que acontece? Por que tu coloca isso? Se tu tem uma edificação que as pessoas que estão lá não conhecem essa edificação, tu tem que proteger mais, porque as pessoas vão estar perdidas, né? Então, mesmo que o edifício seja completamente igual. Né? Às vezes tem um edifício que é só estúdio de moradia. Bom, se a pessoa mora lá, ela conhece aquele prédio. Ela anda de olho fechado lá, então tu tem uma abordagem. Agora, se a pessoa vai ficar lá, vai ficar 2 dias, e é um gringo, ele não sabe nem para que lado correr. Ele acorda de madrugada e vai chamar a mãe. Então não dá, né? Quer dizer, se for um Airbnb é um negócio, se for um apartamento vendido é outro. É outro. O mesmo prédio, a mesma coisa. É outro. É bem maluco. Não, e aí isso, cara, geraria uma discussão. Cara, comentem aí, moçada, que entra a história dos NRs, que são os não residenciais. Sim. E que são tipo, é como se fossem moradias, mas não fixas. E aí tu tem esse enquadramento, e tem muitos edifícios modernamente, principalmente aqui em São Paulo, que o início deles é uma fachada ativa, lojas, depois NRs, depois residenciais. Tu mistura tudo num jogo só. Então, claro, em termos de bombeiro, tu sempre tem que tomar as medidas do caso mais severo ou garantir isolamento entre os casos, né? Então, isso pode ser por afastamento ou por tipos de compartimentação, tá bom? Mas assim, não é um negócio que seja óbvio, né? Não, nem um pouco. É muito complexo. E é óbvio, o que é óbvio é o seguinte, quando a gente está no campo fazendo a obra, você já tem um projeto, você já tem tudo lá resolvido, né? Sim. Então você nem para entender o que está acontecendo, o que já aconteceu, né? Agora, quando você está fazendo desenvolvimento imobiliário, isso pega pra caramba, né? Pega muito. Porque, de repente, você vai ter que fazer instalação de sprinkler num prédio inteiro ou não. Sim. E isso custa muito dinheiro, né? Não, já me aconteceu num dado edifício, a altura de incêndio estourava os 80 metros, tu era obrigado a pôr outra escada, num tipo com a projeção minúscula. Não cabe. Não, deixa de ser o empreendimento. E agora como é que resolve? Transformamos o último pavimento num duplex. Quando tu tem um duplex, como aquilo é uma unidade habitacional, não vale o piso do duplex superior, vale o piso do duplex inferior. Ganhamos os 3 metros, voltamos para casa dos 79 todos os centímetros e passou. Então, tem subterfúgios para isso, né? Mas tu tem que afinar o teu produto imobiliário. Se tu cair na legislação... Vai pra cadeia, hein? Não, tô seguro, né? Tô seguro. Faz parte. Então, isso... Depois a gente fez a classificação, chegou nas medidas de segurança, fez o projeto, aprovou o projeto. Inclusive prefeituras, aí depende do município, prefeituras na atualidade já estão cobrando o projeto PPC aprovado, porque era um rolo isso aí. Inclusive, alguns municípios devem viver esse rolo. Ou seja, eles aprovam o projeto da prefeitura, e o que a prefeitura olha, né, moçada? Claro, friso de novo, 2 engenheiros falando sobre arquitetura legal. Vai dar muita merda, mas vamos lá. O que a prefeitura quer olhar? Ela quer olhar assim, área computável, taxa, área construída, área permeável, IPTU, tudo converte nos 3%, tal. E aí, pá, dá a canetada do projeto liberado. Como é que aquele projeto ele é factível em relação a bombeiros, por exemplo? Então, tem algumas esferas que ela nem entra até hoje. Que tudo bem, não importa. Por exemplo, sem entrada de energia. Tu não precisa ter nenhuma aprovação de entrada de energia, ou gás, ou cavalete hidráulico, para aprovar um projeto da prefeitura. Mas aqui a prefeitura já está exigindo o projeto de bombeiros aprovado para te dar a aprovação do projeto legal de coisa. Então, e aí você já tem que ter entendido se vai precisar de 1 escada, 2 escadas, ou qualquer coisa. Rota de fuga e tudo mais. Então, a volumetria do prédio tem que estar já concebida ali e isso já tem um nível de desenvolvimento de projeto maior do que um projeto legal. Muito maior. Porque o projeto legal ele quer as áreas, mas ele quer que tu esteja aprovado no bombeiro. Para estar aprovado no bombeiro, tu tem cálculo populacional, unidades de passagem,
compartimentações, porta corta-fogo, distância percorrida em rota de fuga, e aí vai. Então, pessoal, quando tem essas medidas de segurança e a classificação, e a gente estava falando na altura de incêndio, que ela serve para chegar a essas medidas de segurança, depois que tu tem tudo isso, tu tem um projeto de PPCI, e aí a gente vai para a execução do projeto. E agora começa o episódio, né? Agora... agora temos um projeto para conversar. Exatamente. O zero foi agora. Vamos lá. Mas o projeto em si, olhando para um predial, ele é até que razoavelmente rápido, né? Ele é simples. A gente tem, pessoal, basicamente uma RTI, que é uma Reserva Técnica de Incêndio, ou seja, a gente guarda água para o combate, né? Isso eu estou pulando, se tem sprinkler, não tem, vamos assim, delimitar que a nossa edificação tem só hidrante, por exemplo. Então a gente tem uma reserva técnica. Essa reserva técnica pode ser tanto inferior quanto superior. É bom, é adequado, é necessário que essa reserva técnica fique junta, né? Tu não, nunca vi uma situação em que tu coloca uma parte da reserva embaixo e uma parte da reserva em cima. Não há necessariamente uma limitação para isso, mas o que tu precisa é garantir a existência dessa reserva. Se ela estiver embaixo, você tem que ter um gerador que garanta o bombeamento para cima. Pressurização. Exato, exatamente. Agora, quando ela está em cima, tu tem que alimentar de cima para baixo, o que muitas vezes é bem mais viável, né? Mas fazendo o caminho da água, né? E aí a gente pode fazer dois caminhos aqui. A gente pode fazer o caminho da água e a gente pode fazer o caminho dos ocupantes, né? Porque é a analogia entre o combate e a prevenção. Tá? O combate de extintor, eu acho que não vamos entrar aqui na seara, porque a gente distribui extintores lá com uma certa área de limitação que a legislação já te traz. Olha, ele cobre uma área de tantos metros, tu põe ali e aí tá tudo bem. Qualquer emergência, o usuário mesmo vai lá e pega aquilo lá. Se a edificação já for maior, não é um usuário qualquer que vai lá. Quem que vai lá? Um brigadista. Mas como é que eu vou saber se essa edificação tem brigada de incêndio ou não? Vem nas medidas de segurança conforme a classificação que eu expliquei há pouco. Tá? Teoricamente, a gente tem lá um AVCB na porta do prédio que te conta tudo isso. Certo? Que te conta tudo isso. O AVCB lá te diz quando que foi feito, se está durante e tudo mais. Mas tem uma outra placa, como é que era o nome da placa? Não é MIT, uma coisa assim, que é uma placa que normalmente é exigida pelos bombeiros, que fala todos os métodos de prevenção e combate que constam na edificação. Então, normalmente ela fica em halls de entrada e tal. Às vezes a gente quer esconder, é uma placa mal feia, mas tem essa placa normalmente e é exigida, né? Então, vamos lá. Fazendo o caminho da água. Tu tem essa reserva técnica, mas o bombeiro também te exige, caso essa reserva técnica, numa situação de incêndio, se esvazie e o incêndio não tenha sido extinto, o bombeiro ele quer injetar água no teu sistema. Então, ele te exige uma coisa chamada registro de recalque. E esse registro de recalque nada mais é do que um conector, né, um registro, uma chave com chave stores, que fica no passeio, que lá o caminhão vai conectar a mangueira dele e o caminhão vai pressurizar, enchendo a tua reserva e também pressurizando todo o sistema. É como se fosse um vaso comunicante, uma rede que se comunica. E o caminhão tem pressão para jogar na altura que for? Tem para jogar na altura que for. Ele enche reservatórios superiores, tem uma pressão absurda o caminhão. Legal. Né? E aí esse registro de recalque, ele pode ficar tanto no piso do passeio, ou seja, na calçada, quanto na fachada, na vertical. Antigamente, era muito mais... Todo mundo ia pro piso, porque não atrapalha a tua fachada. Mas o que acontece, tá muito roubo, né? Porque tu levanta aquela tampinha ali, e aí tu rouba a chave stores, guarda um gato ali dentro, faz alguma coisa, e aí tem muito vandalismo em torno disso. Então os bombeiros deram uma apertada nisso agora, e eles colocaram assim... Tu só consegue botar no passeio se tu provar para eles que tu não tem condições de botar na fachada. E antigamente, tu colocava no passeio, ele te liberava, ele fazia uma vista grossa. Já vi casos na atualidade ele chegar lá e falar assim, colocou no passeio, mas tem um cantinho na fachada ali que podia ter colocado, né? Ah, não, mas a gente aprovou o passeio. Pode desmanchar e pôr na fachada. Então, tá dando esse tipo de rolo. Hoje, pros nossos clientes, a gente força a botar na fachada, porque a gente sabe que não vai ter contra. Mas já ouvi situações em que eles estão dando uma bola muito grande para isso. É óbvio, né? É um elemento de segurança. Aí quando vê o bombeiro tem uma situação de emergência, tu abre a tampa no passeio, tá tudo deteriorado, tu não consegue usar. E aí? Então é a segurança do prédio em jogo, né? Então eles não estão errados. Vamos falar disso. Então tem alguns critérios. Do registro de recalque da rua, ele se conecta tanto com a rede quanto com os reservatórios. Pode ser inferior ou superior. Normalmente superior é melhor.
Os sistemas, aí esse sistema normalmente tem uma bomba, tá? O hidrante. E o sistema ele pode ser um sistema automático, embora não estou falando de chuveiros automáticos, estou falando de hidrante, mas ele pode ser um sistema automático ou um sistema manual. O que significa? O sistema automático significa que toda a tua rede ela já está pressurizada e ela fica permanentemente pressurizada. Ou seja, assim que tu pegar um hidrante, né, em qualquer pavimento, em qualquer local, e abrir ele, a pressão cai e as bombas entram em ação e tu já tem o sistema funcionando atuante. Já o sistema que tu não tem uma rede pressurizada, tu tem que ter uma botoeira. Então ali no aparelho, né, onde tu tem o hidrante, tu normalmente tem umas duas botoeiras. Uma é o alarme e outra é a botoeira de acionamento da bomba. Isso não é automático, na hora que você liga o alarme já conecta ao negócio? Não necessariamente, né? Só ao acionar o alarme não significa que ele liga a bomba, até porque a pessoa pode acionar o alarme, não ter aberto nenhum hidrante e tu vai ligar a bomba em falso com a rede fechada, né? Então isso pode também ter problemas. Então o hidrante ele responde à abertura na rede. E a jockey, que é uma bomba, porque bomba jockey, né? Ela anda junto com a bomba principal, mas ela é responsável para ficar alimentando a pressão do sistema. Sempre tem um vazamentinho daqui e dali, então ela fica alimentando essa pressão. Lógico, quando tu tem um sistema automático, tu tem um cavalete com vários pressostatos. O que são esses pressostatos? São chaves elétricas que ficam regulando a pressão e assim que ela bate uma dada pressão, ela tem um contato seco que ela aciona ou desaciona. Então, quando ela aciona, ela liga. Então, tu tem lá uma faixa de pressão da tua bomba principal e outra da jockey. Normalmente, a jockey é acima, porque tu fica trabalhando ali. Quando tu abre um hidrante, a jockey vai caindo a pressão na rede, a jockey entra, segue caindo a pressão, daí entra a principal. Aí, beleza. Um ponto importante é o seguinte, o bombeiro te exige que essas botoeiras que estão nos andares, junto dos hidrantes, elas só ligam a bomba, mas tu só consegue desligar a bomba lá na bomba. Tu não consegue desligar a bomba no andar para não ter, imagina, né? Um cara liga, vem o outro sem querer, desliga e dá pau. Inclusive tem um lance que o sistema de alimentação elétrico dessas bombas é independente do quadro geral, né? Excelente. Por que isso? Porque uma edificação, no momento que ela entra, tem um sinistro, está pegando fogo, uma medida inicial dos bombeiros é chegar e derrubar toda a energia, para te parar de alimentar o fogo, né? Só que imagina, né, se tu derruba toda a energia e a tua bomba tá ligada na energia. Então, sim, tu tem o quadro de alimentação da bomba, ele é apartado da entrada de energia e ele não derruba em situação de sinistro, tá? Tem obrigatoriedade de gerador para o tipo de bomba? Vai depender da classificação de que é a tua edificação ou não. Tá bom? Bom, então temos esse reservatório, normalmente na cobertura, né? Faz bem ele estar na cobertura. Às vezes tu tem um edifício de 30 andares. Nos primeiros 6 andares tem botoeira, porque se tu acionar vai precisar compensar a pressão. Mas ali para baixo não precisa nem ter botoeira mais. E aí por quê? Porque se... 6 primeiros são 6 últimos. Né? 6 últimos. Muito obrigado. 6 primeiros de cima para baixo. Eu não falei essa parte. 6 primeiros de cima para baixo. E aí, no momento que tu abre um registro, abre o hidrante, a própria gravidade já te dá a pressão de funcionamento e atuação daquilo lá. Eu não vou entrar em critérios de cálculo, os 2 hidrantes mais favoráveis, aí tem um monte de coisinha para falar, mas vamos embora. Então, daí tu vai ter uma rede com diversos hidrantes. A área de atuação, o comprimento do hidrante, também ele vem das normas, né? Tu tem tanto NBR para sistema de hidrantes quanto a IT para sistema de hidrante. No caso de São Paulo é IT 13, né? E aí, enfim, aí esses hidrantes têm alguns critérios também de acordo com a tipologia. Critério de pressão, critério de vazão. Cada estado traz uma coisa, né? A gente estava olhando um projeto de incêndio do Espírito Santo. E olhamos a normativa de lá e, loucamente, a normativa de lá, ela te pede uma pressão, mas não te pede uma vazão. Que para um sistema de orifício não faz sentido, entendeu? Tu tem que trancar os dois, né? E então fica meio vago, mas aí é a legislação aí do Espírito Santo. Se tiver alguém aí do Espírito Santo, comente isso. O que vocês acham desse ter essa brecha nos projetos? A gente acha estranho, mas São Paulo, Paraná, Santa Catarina, a maioria dos estados tem as duas variáveis trancadas lá na norma, né? Vazões, comprimento do jato, tem alguns critérios assim, mas eu entro no ambiente, o meu jato tem que ter X metros de jato, ou tem que levar a mangueira até o foco do incêndio, então tem N critérios para ser avaliados, e eu já ouvi histórias de comissionamento de obra
do cliente me ligar e falar assim, André, tu acredita, o bombeiro queria abrir um esguicho e mediu o jato. Eu falei, como assim? Mediu o jato para ver se dava os 8 metros e tal. Eu falei, e aí? Não, não, deu, tá tudo certo. Eu falei, ufa, né? Que bom que tá funcionando. Mas então, depende vou chamar de avaliador, mas na hora de tu chamar o bombeiro para fazer a análise para te liberar o AVCB, né? Aí é pegado. Então, dependendo do que aliás, galera, assim, só com um comentário, via de regra, quando você for fazer uma vistoria, antes é legal você ter um consultor, um cara do bombeiro que faça uma vistoria prévia para você, que o cara vai chegar, vai te apontar probleminhas, você corrige e aí você faz a chamada para trazer o bombeiro para fazer a vistoria, porque via de regra você vai tomar um pau se você não tiver tido essa pré-vistoria. Perfeito. Porque é muito, muito meticuloso, muito detalhista, e o cara pode te dar pau porque a plaquinha não está no lugar que ele queria. E mesmo que o projeto esteja apontando uma coisa, ele pode pedir outra, né? Eles têm autoridade. Eles têm autoridade para isso, né? Inclusive, a VCB é auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Só para o pessoal saber que a gente fala VCB, você saber que raios é isso. E tem sim, o analista ali, o vistoriador, ele pode sobrepor o projeto. Ele pode ir lá e falar, tudo bem que tu aprovou o projeto assim, quero mais isso. E tu tem que atender. É evidente, eles nunca vão te pedir algo fora de norma, eles nunca vão pedir uma maluquice. Eles vão pedir alguma coisa se eles ficarem com receio da segurança. Porque, como a gente falou, o bombeiro responde solidariamente. Como é que era aquela história que tu conta, né? Eu tinha um consultor, quando eu trabalhava com shopping centers, ele era coronel do Corpo de Bombeiros, aposentado, e ele dava consultoria pra gente. E ele dizia um negócio, você pode falar o que você quiser, quem vai entrar lá dentro quando estiver pegando fogo sou eu. Exato. Então, assim, essa visão do cara de ser exigente, ser chato, ser caxias, ser o que for, faz sentido na hora que o cara tá lá. O cara tá entrando lá para proteger teu patrimônio, né? Exato. Então, e assim, as pessoas, é muito... teoricamente as pessoas já saíram, né? Perfeito. Mas é muita responsabilidade, né? É muita. Eu achei muito legal essa frase, porque é uma injeção de empatia instantânea, né? Porque você... Não, por que o bombeiro tá me enchendo o saco? Se pegar fogo é eu que entro. Tudo bem, vou fazer. Acabou a discussão. Muito bom. Bom, então, vindo nos andares, a gente tem os hidrantes. E aí, beleza, né? Acabou aí o sistema de combate, vamos dizer assim. Claro que a gente pode falar de chuveiros automáticos, que não é uma lógica muito diferente, mas normalmente o chuveiro automático já é uma rede sempre pressurizada, tu não tem botoeira no chuveiro. O chuveiro ele é acionado com uma ampola, né? Tem um vidrinho em cada bico, e aquela ampola tem um líquido que dilata e estoura aquilo ali, e aí a água sai. Então tem vários quesitos, a gente abordou bastante sobre isso no capítulo de incêndio, então olhem lá como complemento. Eu acho que numa edificação, num predial convencional, não tem por que a gente tratar. Agora falando da prevenção rapidinho, é o caminho do usuário, né? Então o que a gente tem nesse caminho? A gente tem projeto de sinalização com placas que sinalizam a tua rota de fuga. A tua rota de fuga ela tem uma trajetória delimitada. Se essa trajetória está muito longa, às vezes tu precisa fazer o quê? Uma compartimentação. Então eu estou ao longo de um dado corredor muito comprido e ele estoura a minha trajetória que está normativa. Metros, né? Vai depender. Aí, por exemplo, residencial aqui em São Paulo é 40 metros em pavimentos e 45 no pavimento de descarga. E isso eu estou falando de residencial, convencional, tarará, né? E aí vai variando, porque quando tu muda a utilização, vai mudando esses critérios, tá? E aí tu pode, se não der essa distância, tu colocar uma porta corta-fogo. Quando tu ultrapassa essa porta corta-fogo, zera a distância. Isso é legal, eu acho que a galera talvez não entenda isso, né? Uhum. Claro, eu tô fugindo desse fogo, passei de uma porta que isola o fogo. Automaticamente eu posso respirar para fugir, porque eu estou isolado. Por isso que existem compartimentações, né? Tanto verticais quanto horizontais.
Então, tem as rotas de fuga. Essas rotas de fuga te conduzem para as escadas de emergência. Existe um capítulo da norma específico de saídas de emergência que fala exclusivamente dos tipos de escada. Tem escada comum, daí tu tem a escada enclausurada, protegida de fumaça, e tu tem a escada à prova de fumaça, e tu tem a escada pressurizada. Então tem 4 tipos básicos de escada. A escada pressurizada ela se sobrepõe a todas as outras, ela é a mais potente, a mais poderosa a nível de proteção, e depois isso vai caindo, né? Até que as escadas protegidas, elas são simplesmente ventiladas, pode ser com uma janela, ou pode ser com dutos de ventilação. E aí, assim por diante, também não vou entrar nos critérios de escada e tal. Tem um negócio que eu fiz um corporativo muito... Tinha um negócio que eu achei muito legal, que é assim... Você entra dentro da escada e você tem um espaço específico para cadeirante. Perfeito. Né? E aí tem um telefone que aí ele aciona, avisa que tem um cadeirante lá e tudo mais. Isso mesmo. Porque o que acontece, né? A lógica de quando o bombeiro entra na edificação, né? Ele tem que ter acesso às coisas. Por exemplo, quase todas as normas têm isso, inclusive a NBR, ela fala que o primeiro hidrante, a porta de acesso é que tem uma característica, o que é acesso. E aí tem todo um critério lá. Mas o hidrante tem que ficar até no máximo 5 metros do acesso, que é para aquele bombeiro ele poder entrar e já acessar um equipamento de proteção para lá, né? Porque não necessariamente ele vai entrar com a mangueira que está sendo desenrolada lá do caminhão que está lá na rua. Ele usa os próprios hidrantes do próprio prédio também. Tá? E aí o cadeirante? E aí o cadeirante estava lá, ele fica lá no recuo, né? Nessa escada. Essa escada, isso também é um critério de medida de segurança. E aí ele vai te dizer lá o que precisa. E numa situação de emergência, como é que tu vai descer com o cadeirante se por exemplo não tem elevador de emergência, os elevadores já desceram? Tu entra dentro da escada, estaciona o cara lá e foge. E vai embora, segue a vida. Quando o bombeiro entrar, ele vai ter acesso a uma escada que está protegida, ele vai subir e ele resgata esse cadeirante de lá, tá? Aí tem diversos critérios relacionados à anticâmara, também não vou entrar nesse ponto. Mas fazendo a origem da coisa, né? O cara saiu do apartamento dele, viu as sinalizações, passou pela rota de fuga, acessou as escadas, desceu as escadas, as paredes das escadas, elas têm que ter um tempo mínimo de resistência a fogo de 120 minutos, as portas normalmente são de 90 minutos, claro que vai depender dos critérios de edificação. E aí você desce até o pavimento de descarga. E lá tu também tem uma rota de fuga até tu sair ou para uma área aberta ou já para fora da edificação. E aí também acabou o teu percurso. Então todos os itens de prevenção que são alarme, sinalização, compartimentação, largura de corredor, se tem degrau, se tem corrimão, se tem não sei o que lá, tudo isso vem nos critérios das normas ligadas às saídas de emergência. Aí tu tem uma coisa chamada unidade de passagem, cada unidade de passagem é 55 centímetros, comportaria passar X pessoas em 1 minuto, e tem uma tabela de quantas pessoas passam por tipo de edificação, então tem vários quesitos. E galera, tem algumas coisas que a gente desconhece e não tem noção de onde vem, né? Então, por exemplo, corrimão de escada de emergência. Tem toda uma lógica de distância em relação à parede, de virada e tudo mais. Eu vi uma vez um documentário falando sobre o acidente, e aí vale a pena vocês verem o capítulo que a gente falou sobre incêndios, grandes incêndios em São Paulo. Teve o incêndio do Joelma, que foi o maior incêndio que teve aqui, e que os caras acharam mãos presas nos corrimãos. Caramba! Por quê? Porque os corrimãos eram feitos de qualquer jeito. Então, na hora que tem um projeto que diz distâncias e tudo mais, isso tem uma lógica. Porque imagina todo mundo evacuando, descendo na louca, e o cara ficar com a mão presa e um monte de gente empurrando, arrancava as mãos das pessoas. Que loucura, hein? Não, e então, tem... assim, tudo tem uma razão. A maneira de tu fixar o corrimão tem um ponto, uma distância, uma medida, tem vários critérios que estão lá dentro dessa normativa.
tanto na NBR quanto nas ITs ou NTs, né? Uhum. Perfeito. Então acho que o bombeiro, o incêndio, o PPCI fecha. A gente fez o caminho da água, fez o caminho da rota de fuga, falou um pouco sobre classificação, falamos um pouco sobre o todo, tá? E aí eu gostaria de reservar esses últimos minutos para falar do gás, que é o nosso último fluido aí. O projetinho de gás, ele já é assim, bem objetivamente falando, né? Tu tem que alimentar pontos de consumo de gás. Tu tem duas origens do gás, ou o GN ou o GLP. GN é o gás natural, GLP é o gás liquefeito de petróleo, ou o famoso de botijão, né? Primeiro, né, galera, é interessante entender que cada gás tem suas características e elas são muito diferentes entre si, né? O GN, ele é um gás mais leve do que o ar, portanto, se ele vaza, ele sobe, É o né? gás de rua. É o gás de rua, o gás encanado, vamos chamar assim, né? O gás natural. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele, enquanto gás, ele é mais pesado do que o ar. Então, no momento de um vazamento, ele desce. Então, tem critérios diferentes. Quando tu está fazendo uma prumada vertical num edifício, DGN, tu consegue ir ganhando força ou perda de carga porque ele está subindo e ele é mais leve. O GLP é o contrário. Agora, se estivesse descendo, ele ganha. Então, tu tem que cuidar isso. Claro, são critérios só de cálculo, mas são características importantes. Inclusive, assim, se tu tiver um edifício e que tu tiver um abrigo central de medidores e esse edifício for GLP, o método de ventilar aqueles abrigos é um, se for GN é outro. Então tem que cuidar com esse quesito. Se for GN, gás natural, gás encanado, tu vai ter um cavalete na entrada, né? Também vai depender das normativas daquela concessionária. Normalmente aqui é com gás, aí o Rio era SEG, agora é Naturgy, né? Uhum. Aí, enfim, tem N concessionárias espalhadas aí pelo país. E aí tem os critérios da concessionária e também tem as normas técnicas. As normas andaram tendo umas atualizações bem significativas nos últimos 10 anos. Tinha muitas normas que eram divididas e elas foram se aglutinando e algumas deixaram de existir e elas até se contradiziam naquela época, né? Então, desculpa, quando você começa um projeto, você descobre se lá você vai ter fornecimento de gás, se vai ser GN ou vai ser GLP, e todo o dimensionamento de tubulações, não sei o que, muda se for uma solução ou outra. Muda muito. Inclusive o poder calorífico, pessoal. O GLP, ele é um gás mais potente do que o GN. Né? Inclusive, por exemplo, por que a gente tem poucos motores? Por que é tão ruim um gerador a gás? Porque o motor acaba tendo que ser muito robusto, porque ele é um motor naturalmente mais fraco do que o motor a diesel. Entendeu? Então tem esse critério. O GN, ele é um gás mais fraco em termos de poder calorífico. E é bastante mais fraco, tá? 25, 30%. Se eu não me engano, é 8.600 daí quilocaus da Nadal lá, do poder calorífico do GN, e o GLP é tipo 12. Então é bem mais, né? 8 para 12 é 30% de diferença. Então é bem diferente o poder calorífico de um deles. Ou seja, o gás natural ele é menos potente do que o gás GLP. Então, dependendo do que tu for fazer, tu vai precisar de potência. Se tu tem menos naquele componente, nesse teu combustível, de fato, tu vai precisar de maior abundância de combustível. Tá? Bom, então tu tem a tua rede, tu vai calcular. Já fiz projetos com rede coringa. Tá? Ou seja, tu tá ali num lugar e que tô em São Paulo, mas não tem uma rede da Comgás ali, mas poderá ter no futuro. Aí o empreendedor entra em contato com a Comgás. Tu pede, antigamente tu tinha que pedir viabilidade, entender onde é que tinha, onde é que não tinha. Hoje está tudo automatizado, se você entrar no site da Comgás, ela te mostra a malha, tu já sabe se tem ou se não tem. E aí tu pode entrar com um pedido de prolongamento de rede. Essa rede pode ser prolongada para até te atender, e aí tu tem toda uma negociação e vai embora. Mas tu também pode usar GLP. E aí tu usa GLP. Mas imagina que tu usa GLP e no futuro vire. Aí começa a passar na tua frente. Se tu quiser transformar, tu não vai conseguir. Como tu tem pressões diferentes e a composição do gás é diferente, tu tem diâmetros diferentes. Então dá para se fazer projetos coringa, tá? Para que tu, independente do gasto, vai atender. Então isso é um critério interessante. Outro critério importante é o seguinte: o que limita o GN, normalmente, é só a tua rede, teus medidores e tua rede. Mas o que limita o GLP é uma coisinha chamada válvula de vaporização, taxa de vaporização.
Como o GLP, o próprio nome diz, gás liquefeito de petróleo, ele é líquido, ele tem que se evaporar. Então tu tem uma válvula que faz essa vaporização. E às vezes o teu consumo é maior do que a capacidade da válvula. E tu acaba tendo que colocar mais botijões só para te dar a capacidade de vaporização do teu sistema. Claro que eu já estou falando aí em sistemas mais robustos, às vezes um sistema de aquecimento, sei lá, de uma academia, por exemplo, alguma coisa, a tua taxa de vaporização vai ser o teu critério gargalo de um sistema de LP. Inclusive algumas fornecedoras, a Ultragaz, por exemplo, eu fiz algumas reuniões com eles estão trazendo inovações a nível de GLP. E o GLP está voltando a competir muito forte com o gás natural, o gás encanado. Quais são os teus problemas do GLP? O teu abrigo, né? Então tu tem um empreendimento como uma mega área cheia de botijões lá. Então eles estão propondo saídas para tu colocar cilindros estacionários, ou seja, tu não substitui, ele fica lá e ele é enchido, né? E esse cilindro muitas vezes está podendo ser enterrado. E aí tu está conseguindo controlar ou adquirir válvulas de vaporização específica para o teu empreendimento. Então está viabilizando grandes consumidores com isso. As companhias de gás GLP têm trabalhado muito forte e eu leio uma tendência de vários projetos, vários empreendimentos começarem a ficar na mescla hoje em dia entre os dois. Então, tu tem a rede ela pode ser tu tem faixas de pressão, então a norma fala assim, bom, se tu estiver andando em média pressão, tu vai poder perder até 30% de carga, né, por atrito. Se tu estiver em baixa, tu pode só 10%. Ou seja, se tu conduzir redes em baixa no teu empreendimento, vai que ele tem um embasamento com 10 torres, tu tem que andar no teu embasamento, é muito melhor tu andar no teu embasamento em média pressão, tu vai ter um tubo muito menor, porque tu pode ter uma perda de carga muito maior, e lá no pé da torre tu coloca um regulador. Então, esses reguladores de pressão, tu pode ter ele de 3 tipos, basicamente. E aí, assim, claro, existem N tipos, mas eu vou falar 3 principais, que é o de estágio único, ou seja, lá no abrigo de LP, eu ponho um regulador de pressão, ele já me baixa a pressão de uso, e de lá eu só tenho ponto e acabou. E isso tende a minhas redes ficarem com bitolas maiores. Eu posso ter de 2 estágios, então eu coloco de primeiro estágio lá, né, que eu rebaixo da pressão, da alta pressão que é dentro do cilindro, para a média pressão, por exemplo. Ou para uma pressão até baixa, mas alta dentro da faixa de baixa. Eu já vou falar sobre isso. E aí tu conduz com a bitola melhor, quando chegar lá no ponto, tu tem um regulador de segundo estágio, que daí tu regula para a pressão dos equipamentos. A baixa pressão, pessoal, ela é de 7,5 pascais para baixo. Só que os equipamentos são alimentados com 2,8. Então, tu, mesmo usando de estágio único, tu tem que rebaixar lá no equipamento. A Comgás, hoje em São Paulo, já está dizendo que desde o cavalete tu tem que rebaixar para 2,8, 2,5, uma coisa assim. Por que ela está pedindo isso? Por que ela quer que tu abasteça em baixa pressão? Porque daí tu tem diâmetros maiores. Tem diâmetros maiores, tu alivia a perda de carga. Ou seja, ela está entendendo que as redes executadas dela já não está tendo mais capacidade. Então, está pedindo para os usuários aumentarem os diâmetros baixando a pressão. Então isso pode estar acontecendo no teu estado, no teu município, na tua concessionária. Vejam que são critérios bem importantes. Depois disso tu faz a rede, e a rede ela vai até onde? Até um ponto de uso. O caminho dessa rede tem que ser protegido. Então tu não pode nunca ter uma rede em algum lugar que possa gerar um bolsão. Então se essa rede estiver andando exposta, tem que estar numa área com ventilação permanente. Se ela está andando numa área que não tem a ventilação permanente, ela é obrigada a ser encamisada ou ventilada. Então ela fica dentro de um tubo e esse tubo ou duto ele tem que ser ventilado embaixo e em cima, sempre para promover uma ventilação cruzada, vamos dizer assim. E aí, claro que volta a dizer, né? Depende do tipo de gás, pode ser mais pesado ou mais leve na tua obra. Bom, e todo o ambiente, e aí ela caminha protegida. Se ela estiver numa aprumada, ela tem que ser uma aprumada grauteada, protegida também. E quando ela chega no ponto, toda vez que tu tiver um ponto de consumo, ou seja, na parede, eu costumo falar dos projetos e instalações, acaba o projeto na face da parede para fora é o usuário, da parede para dentro é projeto, é construtora. Nessa parede tu tem uma válvulazinha, né, de registro, e ali tu tem, nesse ambiente tu tem que ter uma ventilação permanente. É obrigado, é lei, né, é norma, mas é obrigado também, nos órgãos com gás e concessionárias, é obrigado a ter o que a gente chama de ventilação permanente. Tem a ventilação superior ou ventilação inferior,
E aí tu vai indo. Tem alguns critérios bem restritivos, por exemplo, tu não pode hoje, modernamente, ter o que a gente chamava de kitnet ou loft, onde tu tem a cama que tu dorme com um fogão a gás. Hoje não é mais permitido, mesmo que tu ventile o ambiente. Tu não pode ter chance do cara dormindo respirar gás. Então isso também é uma alteração do que se tinha no passado para hoje. E acho que fica essa nota da ventilação e das proteções. E claro, em garagens, em outras edificações mais complexas, tu tem um sensor que é um sensor de vazamento de gás, sensor de presença de gás, que é muito tradicional usado, às vezes em cozinhas industriais, em shopping centers, em lugares que tu tem esse E tipo de sensor. assim, em países frios, Europa, aqui na América do Sul, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, essa questão de vazamento de gás dentro de residências é um troço muito sério e acontece, já aconteceu ultimamente, tem acontecido de morrer turista, né? Porque Sim. vazou gás e o sistema não alarmou e o cara morre afogado dentro do quarto. Né? Sim. Não, inclusive o cheiro do gás, né? O GLP ele é inodor, né? Ele não tem cheiro, mas ele tem um cheiro tão forte porque é um componente que se põe nele justamente para ser perceptível a nós. Imagina que tivesse um vazamento e tu não conseguisse sentir o cheiro, né? Tu ia ligar a luz e explodir, por exemplo, né? Mas eu acho que o gás em linhas gerais é isso. E claro, tem que ter muito cuidado, é uma coisa muito criteriosa, né? Existem N tipos de tubulações hoje em dia. Antigamente se executava só em cobre. Hoje não, hoje tu tem o PEX. Um PPR, né? Uma coisa Hoje tu tem, amarelo. tu tem o multicamadas, tu tem o cigás, né? Por exemplo, que é esses PPRs. Tu tem o aço, tu tem várias formas de tu executar. Embora aqui em São Paulo também está tendo limitações para te usar esses tubos dessas turistas. Está tendo, sim. Dependendo do diâmetro, não pode, ou que nível de gás e coisa que tu tá levando. Só pode em pontos terminais, vamos chamar assim. Mas o projeto de gás em si não tem muito. Teria muita coisa específica para se falar no projeto. Mas eu acho que no geral é isso, fazendo o caminho do gás, trazendo peculiaridades e curiosidades do sistema. Eu tenho um caso que é muito triste, mas é bem emblemático para mostrar como tem risco nesse negócio. Né? Eu trabalhei com um cara, um mestre dos shopping centers, que ele trabalhou numa obra que teve um vazamento de gás que gerou uma explosão e que matou várias pessoas. Meu Deus. E o problema foi que os caras picaram a rede e ao fazer a picagem, picagem é uma derivação, né? Uma conexão. Um tubo está passando lá, eu secciono, põe um T e sigo. E eles fizeram uma conexão cônica numa luva paralela. E aí então não deu a vedação necessária e ficou vazando um pouquinho de gás embaixo de uma laje. E aí eles criaram um bolsão de gás e essa picagem e essa laje era o piso de uma praça de alimentação. E se detectava cheiro de gás, não se localizava onde que era. A companhia de gás, era GLP, pediu para fechar o shopping. O shopping falou, a gente fecha depois do feriado aqui que vai ter, que estava vendendo muito, não sei o quê, e não deu tempo. E aquele bolsão explodiu e aquela laje voou, bateu no skylight da praça de alimentação, quer dizer, uns 3 pés direitos, e desceu em cima de um monte de gente que estava almoçando. Meu Deus. E morreu um monte de gente. Então, é uma somatória de erros. Né? O primeiro erro foi fazer uma picagem e não usar a conexão correta. O segundo erro foi ter um bolsão de ar embaixo de uma laje. O terceiro erro foi ter um vazamento e não tratar na hora. E morreu gente. Um negócio assim muito bizarro, porque é uma bomba. É uma bomba, é uma bomba. O gás é um negócio muito, muito sério.
Ainda mais o GLP, né? Que tem um poder calorífico maior. Esse negócio da rosca, né? Porque a galera fala assim, como é que o cara vai acertar isso? Existem critérios para isso. As roscas, elas são especificadas a nível de passo, de se é cônica, se não é cônica. E no gás tem muito isso. Porque como tu tem peças rosqueadas, as roscas, elas parecem casar, tu rosqueia um no outro. Mas se ela não é rosca específica, ela não tá dando a vedação correta, mesmo que tu coloque a veda-rosca em X. Então tem que atentar muito a isso, não pode ser um Zé fazendo, tem que fazer algo profissional. Tem que ser um José. Perfeito. E não pode ter ar, né, pessoal? A gente não pode passar... É uma rede enterrada, tu tem que garantir que ela não tenha vazios ali, né? Porque esse vazamento ele é estancado ou ela tem que ser uma rede envelopada em algumas situações, né? Mas não pode ter uma rede num lugar que possa gerar um bolsão. Num shaft, não pode ter. Num forro, não pode nunca caminhar uma rede num forro solta e deu. Não pode nunca ter esse esquisito. Joia? Beleza. Beleza, então galera, Valeu, gente. se ficaram com alguma dúvida, comentem, espero ter contribuído. A gente, né, falou bem rápido muitos aspectos, ficaram com dúvidas ou se desejam que a gente aprofunde algum tema, mande aí nos comentários e a gente vai trazer aí com todo carinho para vocês. Valeu, André. Obrigado, Henrique, até a próxima. Até a próxima. Tchau, galera.